Aliás, isso é uma coisa que eu quero muito que vocês apreendam. Que eu sempre digo o famoso triângulo, né? O signo, o significado e o referente. No Brasil, o referente não existe, gente. As pessoas, quando aprendem o significado de uma palavra, elas acham que sabem do que estão falando. Mas o significado de uma palavra é apenas um conjunto de outras palavras. Ou seja, a definição que está no dicionário. Mas a coisa referida não é algo que faz parte da linguagem, é algo que transcende a linguagem, está além da linguagem. Então eu tenho o signo, a palavra elefante, esse som, o grafismo elefante. Você procura no dicionário, tem a definição do que é um elefante. Um animal, um mamífero, patati, patata, patata. E cadê o elefante mesmo? Ele não está no dicionário. O elefante não existe no dicionário. Você pode abrir o dicionário, quando você quiser, não vai ter elefante nenhum. Tem só a palavra elefante e a definição de elefante. Mas o elefante mesmo, ele está na África, né? Tem na África e na Ásia, né? E tudo que nós falamos é assim. Existe um elemento extraverbal que tem que ser captado pela imaginação ou pelos sentidos. Não é pelo raciocínio verbal. Porra! Tá certo? Você, por exemplo, você fala aí, Olavo de Carvalho. É um signo. Daí procura na Wikipédia. O que é Olavo de Carvalho? É um escritor assim, para ti, para dar reacionário, filho da puta. Esta é a definição. Né? Mas o Olavo que está aqui, esse está aqui em carne e osso, porra. Né? É diferente, ele não está na Wikipédia, ele não está no som Olavo de Carvalho. Tudo no mundo é assim. Então, para você conhecer qualquer coisa, você precisa transcender a esfera do raciocínio verbal. E entrar ou na percepção sensível ou no mundo da imaginação. Imaginação entendida como força de conhecimento. Então, coisa que você não pode captar fisicamente, então você tem que imaginar algo para poder captar do que está falando. Então, e eu vejo que no Brasil isso não é ensinado para ninguém. Quer dizer, o raciocínio do brasileiro se limita ao mundo verbal. Quando ele aprende o significado de uma coisa, ele acha que conhece a coisa. Não é assim, gente. Não é assim. Então, isso quer dizer que o discurso, ele no Brasil é onipotente. Né? Se você ler todos os jornais, ouvir todos os noticiários de TV, o que você fica sabendo do mundo real? Absolutamente nada. Porque se você tenta captar esse discurso e ver, cadê o referente? Não tem. Não tem. Não chega a se referir a nada do mundo real. Neste curso jornalístico que eu vou dar inúmeros exemplos de como a coisa é assim. Coisas que são ditas e que parece que você está entendendo o que está falando, mas se você tenta transcender a mera comunicação verbal e alcançar o objeto do qual eu estou falando, o objeto não está. Simplesmente não está lá. E o pessoal não sabe raciocinar sobre coisas, só sobre palavras. O Brasil inteiro é assim, você tem. O nosso Senado e Câmara de Deputados é tudo assim. O nosso sistema judiciário, então, nem se fala. Né? Você pode pegar sentença atrás de sentença, tese universitária atrás de tese universitária, e nunca estão falando de nada, só de palavras e significados. Quando você tenta ultrapassar a esfera verbal e pegar o objeto, você vê que o objeto não está lá. E pior, as pessoas não percebem a diferença. Isso é incrível, né? Então, um exercício que eu sempre faço para os meus alunos é o seguinte: se você está lendo um romance, né, transforme-o imediatamente num filme. Ou seja, veja o que o escritor está falando. Não fica só nas palavras. Né? Pode ser uma peça de teatro, pode ser um roteiro de filme, pode ser o próprio filme, pode ser uma cena, tente imaginar a cena da vida real. Tá certo? Ou seja, vá além da narrativa. Agora, acontece que a literatura, depois do movimento modernista, tornou isso impossível. Por exemplo, se você lê o James Joyce, você não consegue saltar da esfera verbal para o referente, porque a esfera verbal é tão imensamente complexa e rica que não dá para sair dela.
Se você perguntar o que você acha do João Guimarães Rosa, eu odeio os livros do João Guimarães Rosa. Odeio. Aquilo fora do mundo verbal não significa nada. Né? Ele te encanta pela verbalidade só. Então, esse é um procedimento que não é narrativo, é poético. Porque na poesia você de fato não tem. A poesia é inteiramente verbal. Né? É um mundo verbal. Então, se o cara usa só a técnica da poesia num romance, ele não está fazendo um romance, ele não está contando uma história. Ou seja, ele não está se referindo à vida real. Tá certo? Mas somente é uma trama verbal que lhe é sugerida por alguma emoção e experiência que ele teve. João Guimarães Rosa fez o grande Zé Geraldo Vieira, em muitos livros dele, ele cai nessa. É um grande romancista, isso eu não nego. Porque nele você tem a substância narrativa. Né? Mas ele, às vezes, ele gostava tanto da língua portuguesa que ele não resistia. Botava lá dentro 20 páginas só de verbalismo. Lindo verbalismo, claro, mas não tem nada a ver com a narrativa. Mas tem no livro A Ladeira da Memória, né? Tem um personagem que é um diplomata aposentado, um homem muito rico, e ele um dia está passando ali pela Ladeira da Memória, descobre lá um casarão, está caindo aos pedaços, um pardieiro, né? De mora um monte de pobre, de coitadinho, de mendigo, de empregadia doméstica. Ele descobre que a casa dele, e ele fica envergonhado, né, de ver que está fazendo a pessoa viver naquela miséria. Então ele resolve ajudá-los e resolve dar uma festa de Natal. Então ele pega tudo aquilo que ele havia acumulado em compras ao longo de 50 anos de viagens e vai lá e distribui para os caras. Então o Zé Geraldo faz um poema em prosa de 10 páginas só com marcas de coisas. Uísque não sei o que, perfume não sei o que, charuto não sei o que, papapá. É bonito o negócio, né? Mas não é narrativo, é poesia pura. Então, um romancista, para ser um grande romancista, ele não pode permitir que o amor dele pela linguagem transcenda o amor dele pela narrativa dos fatos. Ele tem que ver os personagens como personagens reais, não como entes criados com palavras. Isso é muito importante. Tanto que você vê que você tem grandes romancistas que não são grandes dominadores da linguagem, como, por exemplo, Balzac e Dostoiévski. Eles não escrevem tão bonito quanto outros caras. Mas por quê? Porque o forte deles é a narrativa, é a história, são os personagens, as situações reais. Né? Então, treinar os alunos para que eles adquiram esse senso da realidade para além da linguagem é uma das coisas fundamentais desse curso. Eu não sei se eu consegui algo até hoje, mas eu espero, né, aqueles que querem ser romancistas, por exemplo, que tenham esta advertência em vista, que não a esqueçam, tá certo?